Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs. 16º domingo do tempo comum. Na primeira leitura, Deus nos fala através do profeta Jeremias. E depois de uma queixa inicial contra os pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor, o próprio Deus promete novos pastores. Suscitarei para elas, as ovelhas, novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá. Então Deus promete que haverá novos pastores. É um jeito diferente de conduzir as suas ovelhas. Tudo isso é retomado pelo Salmo. O Salmo que é um dos mais conhecidos e mais amados por todos nós. O Senhor é o pastor que me conduz. É um salmo que canta a alegria de termos o Senhor como pastor. Um pastor de quem podemos ter a máxima confiança. Por quê? Porque está escrito: nenhum mal eu temerei, estais comigo. A razão pelo qual o Senhor é o pastor de confiança, é o bom pastor, é devido ao fato que Ele está conosco. Ele nos acompanha, Ele nos conhece, Ele tem amor e confiança e carinho para cada um de nós. Ele está conosco. Aqui é o centro deste salmo que expressa a alegria e a confiança total no Senhor que é o bom pastor. E nós reconhecemos no Evangelho de hoje este bom pastor em Jesus. Na parte final do trecho do Evangelho de hoje, nós escutamos: ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E ele se faz pastor de todas estas ovelhas, por causa da sua compaixão, por causa do seu amor, por causa do seu estar conosco, não somente fisicamente, mas com o seu amor, com o seu coração, estar conosco, ele se faz pastor. Mas qual é o jeito e qual é a ação do bom pastor junto conosco? Vamos olhar por um momento na segunda leitura, que é trazida da carta aos Efésios de São Paulo. Nós escutamos no final do trecho da segunda leitura assim: Ele, Jesus, veio anunciar a paz, a vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam próximos. É graças a Ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Quem são estas pessoas que estavam longe e estas pessoas que estavam perto? Vós que estáveis longe são os efésios e todos os que vinham do mundo pagão. Eram aqueles que pertenciam aos gentios, então as gentes que não eram o povo hebraico. Eram as pessoas que não pertenciam ao povo escolhido por Deus, que não pertenciam ao povo de Deus. Este era vós que estáveis longe. E que eram aqueles que estavam próximos? Justamente os hebreus. O povo a quem Deus tinha falado: vocês serão o meu povo,
eu serei o Deus de vocês. O povo que tinha aliança, que tinha a lei, o povo que tinha recebido a palavra de Deus através dos profetas. Era o povo escolhido por Deus. Então, uns que estavam longe, os pagãos, ou aqueles que eram de origem pagã, e os outros, os hebreus que estavam próximos. E nós sabemos que eram em conflito. E os hebreus chamavam os outros de cães, com desprezo. E não tinha possibilidade nenhuma de comunhão uns com os outros. O hebreu nem podia almoçar junto com um pagão. Não podia entrar na casa dele. Era uma divisão total. E o bom pastor o que faz? Ele veio anunciar a paz. A vós que estáveis longe e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele, a Jesus, que uns e os outros, em um só Espírito, porque o Espírito foi dado a todos, temos acesso junto ao Pai. E aqui está a afirmação importante. Nós temos acesso ao Pai. Podemos chegar a Deus juntos. O que significa juntos? Nós podemos morar na casa do Pai e sermos acolhidos por Pai, pelo mesmo Pai de todos, se a gente se reconhecer como irmãos. É juntos, os próximos e os que estavam longe, que nós podemos ter acesso ao Pai juntos. Jesus veio reconciliar, Jesus veio unir, Jesus veio superar todas as divisões. O bom pastor é aquele que une o seu povo. Vocês lembram a parábola do Pai misericordioso ou parábola do Filho pródigo? Vocês lembram no final? Na festa final, símbolo da festa do paraíso, aquele filho maior entrou ou não entrou? Não se sabe. Porque ele só entraria se aceitaria de acolher de novo o seu irmão. Aquele que com desprezo ele chamou de teu filho e não chamou de seu irmão. Aquela parábola que contém o abraço do pai para o seu filho, mas que não contém o abraço do irmão para o outro irmão. Será que este filho entrou no final, na festa organizada pelo Pai? E esta afirmação de São Paulo retoma a parábola de Jesus e nos diz claramente que a obra do bom pastor é unir todas as suas ovelhas e fazer com que juntas, na fraternidade, reconhecendo-se mutuamente como irmãos e irmãs, possam ter acesso ao Pai. Sem tudo isso, nenhuma poderá ter este acesso ao Pai. Mas qual é a condição a fim de que tudo isso se possa realizar? Os apóstolos reuniram-se com Jesus. É o início do trecho do Evangelho de hoje. E ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Jesus nos chama a aprofundar a comunhão com Ele, o conhecimento, a confiança e a comunhão com Ele, indo para um lugar deserto. É um sinal, é um símbolo da nossa oração. Jesus nos diz que nunca poderemos realizar quanto Ele nos diz, e não seremos capazes de seguir o bom pastor se não teremos em nós uma confiança total neste pastor. Uma confiança que se alimenta com o conhecimento e com estar junto com Ele. É o símbolo da nossa oração. Sermos cristãos significa
acolher o bom pastor, seguir o bom pastor, se deixar conduzir pelo bom pastor. E esta confiança, este conhecimento recíproco se alimenta sobretudo com a nossa oração. A oração temos que reconhecer que é o alicerce da nossa vida de fé. Não tem casa que possa se sustentar sem alicerce. No mesmo tempo, temos que reconhecer que ninguém mora no alicerce, precisa da casa inteira. Então, a vida de fé não é só oração, mas a oração é o alicerce fundamental que sustenta toda a casa, toda a vida de fé. Então, quando Jesus convida os seus apóstolos a ir em um lugar deserto para estar a sós junto com ele, está convidando de fato todos os seus discípulos a viver momentos de comunhão com ele na oração profunda. A nossa oração não pode ser somente um repetir palavras. A nossa oração deve se transformar num momento de encontro com o próprio Senhor. Um momento em que expressamos, antes de todas as outras coisas, a nossa confiança e a nossa disponibilidade a se deixar conduzir por Ele. É abrir a nossa porta, ou melhor, se deixar conduzir pelo bom pastor, aceitar de participar do seu rebanho. Então deve ser um momento em que é mais uma partilha de vida, um momento de silêncio, um momento de escuta, um momento de intimidade, a fim de que possa se fortalecer este diálogo em que sim, é justo que a gente fale com Deus para expressar o que temos no nosso coração, mas que deve conter um momento de profunda, verdadeira escuta do Senhor. Não existe oração verdadeira sem a escuta daquilo que Deus quer suscitar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Porque a oração não termina com o amém final do momento em que estamos reunidos. Não termina no momento em que saímos do nosso quarto, se estamos rezando dentro de casa, ou que saímos da igreja, se estivermos rezando dentro da igreja. A nossa oração continua na vida de todos os dias e tem que se transformar em vida de fé, em amor oferecido, em encontro com o Senhor que se prolonga, no encontro com os nossos irmãos e na vida de cada dia. O que é que disseram os apóstolos a Jesus? Está escrito assim: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Em primeiro lugar, não tem as palavras dos apóstolos, mas as ações dos apóstolos, os que tinham feito e ensinado. Porque Jesus ensinava, sim, com palavras, mas também com gestos, com ações, com o testemunho da sua vida, porque Jesus fazia o que ele ensinava. Então a nossa comunhão com Deus não pode se exaurir no momento da oração, mas deve continuar depois nas nossas ações, naquilo que a gente faz. Aquilo. Então deve ser o desfecho da nossa oração. Alimentar, fortalecer na intimidade com Deus, na nossa oração, o encontro e a disponibilidade, e abrir a nossa disponibilidade a Deus para se deixar guiar pelo bom pastor. A nossa oração não pode ser primeiro contar o que nós queremos a Deus, mas deve ser em primeiro lugar se deixar conduzir pelo bom pastor. Porque nós sabemos que a vida de fé nem sempre é fácil. Dizia o Salmo: mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, porque tu estás comigo.
Então, a oração é aceitar que Deus esteja conosco e abrir a nossa disponibilidade a estar com Ele e nos deixar guiar por Ele. É unificar a nossa vontade à vontade de Deus, a fim de que na nossa vida se cumpra a vontade de Deus. Mas tudo isso vai acontecer se seremos capazes de dedicar uma parte do nosso tempo, a fim de que Deus possa, como bom pastor, nos ensinar, falar-nos muitas coisas, porque nós também, se na nossa oração, se na nossa atenção a Deus, podemos ser como ovelhas sem pastor. Então que a nossa oração seja firme, que a nossa oração seja forte, que a nossa oração nos conduza a viver verdadeiramente como discípulos que seguem um bom pastor. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.